Olá pessoal, aqui é o professor Menotti. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente usar o nosso laboratório remoto por SSH, né, por um terminal remoto, sem usar a interface web. Tá bom? Então eu estou aqui com uma conta logada no laboratório virtual, criei uma pasta teste, eu já tenho uma pasta aqui com um projeto, mas eu vou fazer o processo desde o início para vocês entenderem, tá bom? Então primeiro eu vou lá no nosso laboratório virtual e vou fazer o download de um exemplo que está lá. Se vocês forem lá na parte da documentação do laboratório, vocês vão achar um link lá para a pasta de exemplos, e lá tem um arquivo zip, que é esse que eu vou baixar aqui agora. Então, a gente vai fazer um wget, e esse aqui é o caminho do arquivo zip. Então, é um projeto padrão lá, que está zipado. Ele está dando um erro aqui de certificado. Por alguma razão ele não está conseguindo verificar o certificado do site, mas se vocês acessam pelo navegador, vocês vão ver que o certificado é válido, então não precisa se preocupar. Então pode ignorar esse certificado aqui, colocando esse parâmetro aqui no comando, e ele vai puxar o arquivo zip, tá bom? Então a gente tem o arquivo zip aqui, eu vou fazer o unzip, né, do golden.xpr.zip, tá bom? Não vou fazer aqui porque o meu já fiz, já está modificado lá, senão ele vai sobrescrever. Então, vocês vão descompactar e vão ter uma pasta como essa aqui que eu tenho. Okay? Bom, essa pasta tem basicamente o arquivo do Vivado, que é esse aqui, né, o XPR, e várias pastas com arquivos de interesse aqui para a gente. Então, pela interface web, eu só consigo modificar um arquivo top level. Se eu venho aqui, ó, vou mostrar arquivos de interesse aqui para vocês. Então, dentro dessa pasta Golden Sources aqui, eu tenho sources e constraints. Então, o de constraints é o arquivo de pinos da placa. Então, eu venho aqui, ó, no master, e eu tenho quase que todos os pinos aqui comentados, exceto alguns. Tá? Então, aqui eu tenho o sysclock, que está descomentado, eu tenho os meus LEDs. Então, notem que aqui ele está associando um código de pino, que está presente fisicamente lá na placa, com um nome que está no meu design. Então, se eu quero associar esse LED da placa no meu design, eu obrigatoriamente tenho que chamar ele de LED 3. Tá vendo? Então, LED 0, LED 1, LED 2, LED 3 estão todos associados na placa. Assim como os dois LEDs RGB, ó, RGB, RGB, o 5 e o 6. Tá? Então, parte de áudio, aqui está tudo comentado, né? Vários pontos aqui, HDMI comentado. Mais para baixo aqui eu tenho pinos relativos ao sinal de vídeo, ó, RGB, sincronismo vertical e horizontal, descomentados também, associados lá com esses nomes. Então, por isso, os nossos design tem que ter exatamente esse nome aqui lá no Verilog para associar. E o restante aqui está comentado. Então, esse aqui é o arquivo de pinos da placa. E, então, está dentro dessa pasta de constraints. Então, voltando aqui para a pasta de sources, eu tenho um arquivo top. Tá? Então, se eu quero fazer pela interface web, eu só consigo editar esse arquivo aqui. Não consigo editar o arquivo de pinos, não consigo criar novos arquivos. Então, por exemplo, se eu quero fazer um arquivo com conteúdo de uma memória, né, eu não consigo colocar ele aqui e incluir no projeto. Tá? Então, por aqui eu consigo, basta eu criar novos arquivos e incluir eles aqui. Então, eu vou editar esse aqui, para vocês verem uma modificação que fiz aqui. Então, eu peguei aquele arquivo do exemplo do semáforo e simplifiquei bastante a máquina de status para fazer com que os LEDs fiquem acendendo na sequência. Então, eu vou usar o meu sysclock, que está lá no arquivo de pinos, vocês vão ir. O LED é uma saída, os LEDs RGB eu vou deixar todos apagados, tá? Eu criei aqui um fio que eu chamei de clock de 1 Hz, não sei se é exatamente 1 Hz, mas deve estar próximo disso. Tem um inteiro aqui, né? Então, um inteiro em Verilog tem 32 bits, eu comecei ele com 0 para não precisar resetar, então o estado inicial dele já é 0. E fiz o seguinte, ó, cada vez que o clock sobe, eu incremento o count, criei aqui 4 parâmetros fixos, né? A, B, C e D, cada um com um único estado ativo aqui, ó. Então, o A é o primeiro bit da direita, né, o menos significativo, o B desloca 1 para a esquerda,
o C desloca mais um e o D é o último da esquerda aqui. Bom, então, são como se fossem os estados da minha máquina, embora aqui eu tenho uma máquina de estado mais simplificada, não tem aquelas variáveis de estado atual, próximo estado. Então, simplesmente eu criei uma única variável y aqui de estado, que é o estado atual, e eu estou fazendo a transição no clock 1 Hz. O que é o clock 1 Hz? É o meu bit 26 do contador, tá? E digo que o LED tem exatamente o estado interno aqui. Ele recebe o Y. Então, o Y tem um bit ativo por vez, e a minha transição é assim, quando o clock sobe, se eu estou no A, vou para o B, se estou no B, vou para o C, se estou no C, vou para o D, se eu estou no D, vou para o A, de volta. Tá? Então, eu vou passando os LEDs para um lado só. Se eu quisesse ir e voltar, os estados do meio, né, o estado B e C, teriam que ser replicados, porque quando eu estou nesse estado, eu preciso saber se eu estou indo, se eu estou voltando. Tá bom? E eu coloquei aqui os LEDs RGB 5 e 6, recebendo 0 para eles ficarem todos apagados. Tá? Então, esse foi o meu arquivo aqui, Verilog. Bom, vou voltar aqui para a pasta principal do projeto. Então, os searches estão nessa pasta, eu tenho um projeto aqui, XPR, e eu preciso de um script para compilar isso aqui via linha de comandos, tá bom? Então, o projeto está aqui, mas eu preciso de um script TCL. Então, eu vou fazer o download desse script TCL na pasta principal do projeto. Então, esse script também está lá na pasta de exemplos. Vou copiar o endereço dele aqui. E eu tenho de novo que adicionar aquele parâmetro, né, para ignorar aqui o certificado. Parâmetro, vou pegar o script TCL. Então, vamos dar uma olhada nesse script TCL. Então, o que ele faz aqui é abrir o projeto, tá vendo que o arquivo XPR é o do projeto, né? E ele vai colocando aqui informações, olha, compile order, file set, search zoom. Então, o seu arquivo top.sv está nessa pasta search zoom. Né? Então, ele vem aqui e faz a síntese, faz a implementação, né? Escreve o bitstream, né? Que seria como o binário da placa, abre o gerenciador de hardware, conecta no servidor de hardware, abre a placa, né, de destino, tem aqui a código, né, do device, da placa que está lá disponível, e basicamente ele programa o arquivo de bitstream aqui, que foi gerado nesse caminho, lá na placa, tá? E termina. Bom, e aqui no comentário, aqui na primeira linha, tem o comando que eu tenho que usar. Então, eu vou abrir o Vivado, né, chamando ele no modo TCL, para ele não abrir a interface gráfica, né, e passando para ele como fonte esse próprio script aqui, flow.tcl. Então, ele vai executar esses comandos aqui para programar a placa. Tá? Se eu chamar simplesmente o Vivado sem esses comandos aqui, ele vai tentar abrir o modo gráfico. Tá? Então, aí eu preciso estar numa interface que permita o modo gráfico. É possível também, a gente já viu que dá para acessar o servidor remotamente de forma gráfica, mas agora quero mostrar nesse vídeo como fazer isso em modo texto. Então, quando eu chamo isso aqui, ele vai chamar o Vivado nesse modo TCL, demora um pouquinho, mas ele vai abrindo o Vivado e já está abrindo lá. Abre lá o projeto, começa a abrir os arquivos fonte desse projeto que ele encontrar, começa a fazer a síntese e vai passando até o final, até programar a placa. Bom, isso demora um pouquinho, vocês podem experimentar por conta própria aí, e modificar e fazer outros exemplos. Então, era isso aí, pessoal. Até mais.